conversar sobre riscos e perigos? Albert Einstein já dizia que loucura é querer resultados diferentes fazendo tudo exatamente igual. Então, diante dos eventos adversos ao qual estamos expostos, saber fazer um bom estudo e análise de risco, um EAR, nos permite analisar, avaliar e gerenciar os diferentes tipos de riscos e perigos. E por meio de ações proativas, podemos passar a ser e a fazer a diferença e obter resultados diferentes e mais eficazes. Mas afinal, você sabe o que são riscos e perigos? Eu sou a professora doutora Patrícia Sotoriva e é sobre gestão, análise e avaliação de riscos que iremos conversar. Nesse vídeo, darei um enfoque todo especial sobre o que são riscos e perigos e como diferenciá-los para uma correta aplicação em estudos de análise de riscos. Mas antes, quero te falar um pouco sobre mim. Sou doutora em Biotecnologia Industrial pela USP de Lorena e mestre em Química Analítica pela UFPR, além, é claro, de ser especialista em gestão e análise de riscos, tema principal da nossa conversa. Atuo há mais de 30 anos no magistério como professora, orientadora e coordenadora em cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado. Além do ensino fundamental, que foi a minha primeira paixão atuando na educação. Também sou consultora e assessoro diversas empresas e municípios na análise e avaliação e principalmente na gestão dos seus riscos. Agora que você sabe um pouquinho sobre mim, aproveito esta oportunidade e a minha experiência acadêmica e prática para lhe disponibilizar no final desse vídeo um link para baixar o capítulo 2, Gestão do Caos, que faz parte do livro Atendimento de Saúde a Múltiplas Vítimas e em Catástrofes, ao qual sou autora, junto com o coronel, médico e fundador do SAMU Internacional, Dr. Carlos Leiva, a doutora Juana Macias, o Dr. Michel Cadenas e mais 13 autores nacionais e internacionais, e que trata sobre o caos, vulnerabilidade e superação, teoria da vulnerabilidade, como se dá a evolução do caos e como se deve fazer a gestão de crises, assim como também o processo de reabilitação e de desmultiplicação. Já sabemos que não podemos mudar o passado, mas podemos aprender com ele no presente e, a partir desse aprendizado, mudar o nosso futuro. Para todos nós, o amanhã começa hoje. E espero que curta a nossa conversa, pois ela é feita com todo o meu carinho e respeito a você que me assiste e ouve neste canal. Para saber um pouco mais sobre gestão, análise e avaliação de riscos, vamos discutir então sobre o que são os riscos e perigos e, principalmente, qual a diferença entre eles. Ou para você são a mesma coisa? Como você sabe, os riscos fazem parte do nosso cotidiano. A todo momento corremos riscos de acidente dos mais diversos. Se pode pensar também em termos de riscos financeiros, risco de um projeto não ser realizado, riscos das promessas de início de ano não se cumprirem. Já pensou? Enfim, o termo risco é usado com muita frequência em diversas situações. Em termos gerais, risco é a probabilidade, ou seja, a frequência de um evento acontecer e quais os danos, as consequências que isso pode causar. Os danos podem ser humanos, ambientais ou materiais. Lembrando que risco é diferente de perigo. Você já sabe qual a diferença? O risco pode passar de uma situação intolerável e irrelevante para uma situação moderada e aceitável, dependendo da ação preventiva que for adotada. Riscos elevados, segurança maior, certo? Já o perigo não se altera, isto é, uma atividade ou uma substância sempre será representada como perigo. O que muda é o risco do dano ser maior ou menor. Portanto, o perigo é uma característica intrínseca à atividade, instalação ou substância e que tem o potencial de causar danos aos seres vivos ou ao meio. Por exemplo, um ácido é um produto perigoso, capaz de causar queimaduras, corrosão, contaminação do meio, até a morte de seres vivos.
Por melhor que seja o armazenamento, o manuseio e o transporte dessa substância, o ácido sempre será um produto perigoso. Isto é, ele representa um perigo. Não se pode mudar essa característica. Podemos relacionar também o perigo com quem trabalha em alturas elevadas ou com alta tensão. Sempre estarão em atividades perigosas. Portanto, o perigo é inalterado e não pode ser reduzido. Por outro lado, o risco de um acidente pode ser reduzido se todas as medidas de segurança cabíveis forem adotadas. Mesmo que o trabalhador sofra de um mal súbito estando lá nas alturas, os equipamentos de proteção individual e coletivo, EPIs e EPCs, evitarão que ele sofra uma queda e venha até morrer. Por isso, entender dos riscos aos quais estamos expostos é fundamental para a nossa segurança e de todos os que estão conosco. Também podemos descrever risco como a medida de perda econômica e danos à vida humana. Neste caso, as fatalidades. Tudo isso como resultante da combinação entre a frequência da ocorrência de um evento indesejável e a magnitude das perdas ou danos associados às consequências. O coronel, médico e fundador do SAMU Internacional, o Dr. Carlos Leiva, junto comigo, com a doutora Juana Macias, o Dr. Michel Cadenas e mais 13 autores do livro Atendimento de Múltiplas Vítimas e em Catástrofes, nós descrevemos que o risco nada mais é que a probabilidade de um evento adverso acontecer, que pode ser tanto de origem natural ou tecnológica, associado a uma determinada intensidade, em um período de tempo e, é lógico, sempre em relação aos danos causados. Neste contexto, é fundamental compreender que no estudo de análise de risco, o perigo é uma propriedade intrínseca de uma substância, situação ou atividade e não pode ser controlado ou reduzido. E que o risco está sempre associado à chance, ainda que remota, de acontecer um evento indesejado, mas nunca inesperado, porque ele pode ser sempre previsto e poderá ser gerenciado. Seja atuando na sua frequência de ocorrência, nas suas consequências ou mesmo em ambas. Tudo certo, então, sobre qual a diferença entre risco e perigo? Espero que entenda que é incontestável a presença do risco na nossa vida. Desde o momento em que somos concebidos, corremos diversos riscos. O risco é inerente à vida. Só para finalizarmos, diversos autores apresentam que o risco é uma construção eminentemente social, ou seja, é a percepção de pessoas ou grupo de pessoas sobre a probabilidade de ocorrência de um evento potencialmente perigoso e causador de danos, cujas consequências poderão ser maiores ou menores, proporcionalmente quanto essas pessoas ou grupo estão mais ou menos expostas à ocorrência deste evento. Parece conversa de maluco, não é mesmo? Mas é assim mesmo. Em geral, se confunde a noção de perigo, que é inato e pré-existente, com a noção do risco da ocorrência de um dano que esse perigo possa vir a causar. E é justamente esta confusão de conceitos que dificulta a clara percepção dos riscos e a sua gestão. Perigo é a ameaça potencial para as pessoas e seus bens, enquanto risco é a probabilidade da ocorrência de um perigo gerar danos ou perdas. Vamos exemplificar que fica mais fácil o entendimento. Imagine nós dois, eu e você cruzando o oceano. Imaginou? Só que eu estou num transatlântico maravilhoso e você num barco a remo. Lindo também, mas a remo. Qual o principal perigo? Podemos imaginar diversos, mas vamos definir que o principal perigo são as águas profundas e as ondas grandes. Neste caso, o perigo é o mesmo para nós dois, as águas profundas e as ondas grandes. Mas o risco, ou seja, a probabilidade de naufrágio e afogamento é muito maior para você quando comparado a mim. Deu para entender a diferença entre risco e perigo?
Creio que sim, certo? Agora que entendemos essas definições importantes, podemos realmente compreender a importância de analisarmos e estudarmos os riscos associados a quaisquer atividades ou situações, para que possamos justamente reduzir as nossas vulnerabilidades e os danos que possam delas advirem. Quantas tragédias poderiam ter sido evitadas se os riscos não fossem simplesmente ignorados e os perigos menosprezados? Espero que essa conversa tenha lhe motivado a gostar desse assunto tão importante nos dias atuais, sobre gestão, análise e avaliação de riscos, e que possamos nos encontrar nos outros vídeos do webinar que estou preparando. Lembre-se, logo aqui abaixo tem um link para você baixar o capítulo 2, Gestão do Caos, que faz parte do livro Atendimento de Saúde a Múltiplas Vítimas e Catástrofes, ao qual sou autora junto com mais de 16 autores nacionais e internacionais. E como já sabe, compartilhe você também suas experiências aqui nos comentários e juntos vamos promover ações que tornem os ambientes mais seguros. Vamos ser e fazer a diferença. Quero você junto comigo. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e dos nossos webinars. Darei a você a oportunidade de conversar ao vivo com os profissionais que são referências nacionais e internacionais na área de análise, gestão e redução de riscos e desastres. Eu sou a professora Patrícia Sotoriva e estou com você para juntos sermos sempre melhores.